Diga o nome, o que faz. Isso. Pessoal, antes de fazer a pergunta, falar o nome, o que faz, etc. E qual projeto defende? 1, 2 e 3. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Franco, sou estudante de Comércio Nacional aqui da UFRS. Onde é que ele está? A respeito desse assunto, tem algumas coisas que me chamam a atenção, até por algumas literaturas. A questão dessa integração, que eu acho que já não é recente, já vem de muito tempo. Até citar um autor, Manuel Gatti, que é quem tem me trazido mais para essa questão desse debate, que em 1910 ele dizia que os nossos traços de comunicação são muito mais voltados para a Europa e para os Estados Unidos do que para a própria América Latina, e não nos conhecemos, e quando nos conhecemos é através de conflitos. Isso é conflituosa a nossa existência da América Latina em países que ele cita como ilhas, dizendo que não há integração sem conhecimento. Eu vejo hoje no Brasil, até por uma questão de idioma também, que dentro do conceito de América Latina, que acaba se separando ainda um pouco mais do que eu vivenciei em outros países da América Latina. E um outro autor, se não me engano é Maria Teg, acho que é peruano, Maria Teg, né? Dizia que os protagonistas dessa integração deveriam ser Argentina, Brasil e México. Isso antigamente, antes da entrada da Venezuela. Eu gostaria de saber se concordaria com essa questão de que realmente somos os protagonistas desses três países pela liderança política que tem na América Latina, e se acreditaria em algum outro país, e se realmente está caminhando a passos para uma integração mais popular, não só econômica, com tratados como o Mercosul e outros. Essa é a minha pergunta. Mais alguma pergunta? Gostaria de responder? Só quero lembrar, pessoal, que ali na frente eles estão vendendo o livro do Stegler. Se quiser saber que é bom para hoje, ganhar um autógrafo. Bom, parabéns ao gurizada que está organizando esse debate, que está havendo muito na sociedade muita falta de debate político sobre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na América Latina. A gente tem mais idade, a gente viveu o regime de chumbo da América Latina, né? Tudo que aconteceu no Uruguai, na Argentina, no Brasil, que a juventude hoje não conhece e não sabe a luta que foi a conquista da democracia. Mas, então, eu queria dar os parabéns pela atividade e perguntar o que o João Pedro Sterling acha desses movimentos sociais que estão ocorrendo no Brasil hoje, que eu particularmente, estou tentando entender, mas eu sei que não é fácil para entender toda essa movimentação, que eu acho que é ótimo. Do ponto de vista da mobilização, o pessoal começa a sair de casa, do chão. Mas sabe que no mundo não tem nada neutro. De um lado para o outro, isso aí vai acabar indo, inclusive porque há uma disputa eleitoral no Brasil permanente. Desde que o Lula ganhou a eleição, em 2002, há uma disputa de projeto permanente. Muita gente sabendo ou não do que está ocorrendo, mas ela acontece. Olha o que os meios de comunicação fazem, dia e noite, sobre qualquer questão, inclusive até sobre a roupa que a presidenta usa, enfim. Então, o que o nosso palestrante acha dessa mobilização que está dando no país hoje? Mas alguma última pergunta nesse bloco aqui, depois a gente passa para o próximo. Colega lá. Normalmente vocês vão até aqui, ó. 9h30. Já que o camarada lá tocou nos movimentos... O teu nome é o teu curso? É Lucas Economia. Já que o camarada lá tocou no movimento social brasileiro, eu queria ver o que o senhor acha sobre os três projetos que o senhor citou até agora, projeto 1, projeto 2 e projeto 3, sobre essa tentativa de sequestro da direita do movimento essencialmente de esquerda. Surgiu o movimento Passe Livre, um movimento que era, na sua essência, do PCB, PSTU e outros militantes de
esquerda, e agora veio uma mídia com medo desse protesto, se filiou a esse movimento, distorceu completamente o movimento, e hoje a gente está tendo uma direitalização, e daqui a pouco esse movimento vai estar querendo, sei lá, o impeachment da Dilma, de tão direitalizado que foi esse movimento. Se tem isso ligação também com os 3 projetos, com essa disputa política na América Latina. Muito bem. Vou começar pelas questões mais da América Latina, né, para depois chegar no Brasil, que parece que estão mais ansiosos. E na intervenção do primeiro companheiro, você colocou vários temas que não tenho a pretensão de ficar explicando, mas eu acho que, como parte do espírito do debate, o meu papel é comentar, para dar opinião. Cada um de vocês construa a sua própria opinião. O Mercosul, ele era um acordo meramente comercial, que interessava basicamente as empresas transnacionais instaladas no Brasil e na Argentina. Paraguai e Uruguai não contam. Então, as empresas transnacionais, já que tu é do comércio exterior, elas eram muito espertas. Elas jogavam com as diferenças de tarifas ou com a diferença do salário dos operários e aproveitavam as diferenças que havia entre a economia argentina e brasileira. Então, por exemplo, toda a indústria automobilística da Argentina praticamente foi à falência, porque o salário lá estava muito alto, e eles trouxeram para o Brasil. Não? E toda a indústria da agroindústria, como aqui nós não tínhamos tecnologia, ficou na mão dos argentinos. E entre eles circulavam as mercadorias e eles ganhavam dos dois lados sem pagar imposto. Bom, a entrada da Venezuela no Mercosul, que foi tão rejeitada pelos Estados Unidos, que provocou o golpe do Paraguai, é porque politiza esse acordo comercial. Ou seja, vai permitir que o Mercosul se amplie para a América do Sul. E com isso se rompa aquele sequestro que as empresas transnacionais tinham feito da economia argentina e brasileira. Então eu tenho otimismo em relação ao Mercosul agora, porque com a entrada da Venezuela e com o pedido de entrada da Bolívia e do Equador, na verdade vai ser uma aliança do Mercosul com a ALBA, e isso então pode gerar um mercado comum para a América do Sul, que é o melhor dos mundos. E, inclusive, com o papel que a Venezuela desenvolve, num recente debate que nós fizemos com o Maduro, inclusive na Universidade de Brasília, ele deixou claro que a intencionalidade é não só transformar como mercado da Unasul, como inclusive passar a fazer negócios com a moeda local e tirar o dólar. Então, é uma perspectiva de integração econômica, porém com conteúdo político muito importante. Sobre a integração econômica mais ampla da América Latina, é claro que as 3 maiores economias é o Brasil, México e Argentina, e que somente a integração deles 3 é que vai ser determinante para uma integração continental. Se um dos 3 está fora, já complica, como é o caso agora do México. E o México virou uma colônia dos Estados Unidos. Então, por isso que a eleição mexicana, agora recente tivemos uma, vai demorar 5 anos. Mas as mudanças políticas no México serão fundamentais para qualquer processo de integração econômica. Não? Que o México é um país de 100 milhões de habitantes, é uma economia industrializada, domina o petróleo, autossuficiente em energia, não? E, sobretudo, é o que abastece a economia americana com o exército industrial de reserva. Então, se você desenvolve o México e para de mandar gente para os Estados Unidos, o salário nos Estados Unidos imediatamente vai subir. Porque o que os Estados Unidos fazem com o México é usar a população mexicana
como migrante ilegal para baixar o salário do operariado americano. Então, se o México sai da órbita americana e se volta primeiro para o seu próprio país e depois para a América Latina, isso afeta diretamente o padrão salarial dos Estados Unidos. E por isso que os Estados Unidos não convém legalizar os 8 milhões de mexicanos que todos os anos vão e voltam. Porque eles representam o que a burguesia paulista faz com os nordestinos. É o exército industrial de reserva para manter o salário baixo. Não? E cada vez que há uma greve na indústria de São Paulo, a burguesia paulistana faz propaganda no Ceará e aumenta a venda de passagens da Itapemirim para forçar a baixa do salário. Também concordo com o que você disse, que no caso brasileiro, as nossas raízes culturais, e se alguém tem alguma dúvida, recomendo, leiam o que deveria ser a nossa Bíblia, que é o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Se algum dia ainda os movimentos sociais tiverem alguma influência no país, no Brasil, eu defendo a ideia de que cada família brasileira deveria receber do governo brasileiro, não uma Bolsa Família, mas o livro do Darcy Ribeiro, como uma condição dele ser brasileiro. Ou seja, no dia que ele vai lá tirar a carteira de identidade, ele recebe o livro. Porque o povo brasileiro é uma espécie de álbum da nossa família brasileira, onde o Darcy Ribeiro, com toda a sua genialidade, ele descreve as nossas raízes culturais e antropológicas, do que é hoje a civilização brasileira, que ainda nem é bem uma civilização, mas ele descreve os componentes, então, das origens africanas, das origens europeias, das origens indígenas, da mestiçagem que produziu isso, que é completamente diferente dos outros países da América Latina. Talvez a Colômbia, como raiz cultural, ainda seja mais parecida com a nossa. Mas mesmo na Colômbia, os europeus não se misturaram aqui como o Brasil. Há na Colômbia uma burguesia branca espanhola, assim como há na Venezuela, que não se misturou com os afrodescendentes e com os povos indígenas. Aqui no Brasil não. Aqui houve uma mistureba. Não? E isso é bom. Tudo que é puro estraga. Então, eu acho interessante essa sua observação. De fato, as nossas origens culturais, além dos povos indígenas nativos, estão mais para o outro lado, né? Para a África e para a Europa. Né? E isso atrapalha um pouco nós olharmos para o boliviano e considerar ele primo. Ainda ele é muito diferente. Né? Nós olhamos para um negro e consideramos primo, até porque está na nossa família. Né? Mestiçagem indígena, a mesma coisa. Bem, então essa é a questão que estava mais levantada para a América Latina. Agora vamos ao Brasil. Nós tivemos uma mais otimista e uma mais pessimista. Eu vou no meio. O que está acontecendo hoje? Por que estão acontecendo essas mobilizações da juventude nas grandes capitais? Inclusive em Caxias do Sul, etc. Primeiro, vamos entender o contexto sociológico, histórico. E estou dando como um depoimento. Evidentemente que vocês vão ler várias outras interpretações. E é bom que leiam para formar o seu próprio juízo. Mas pelo que eu tenho lido e debatido praticamente nos últimos 5 dias, esse tema foi pauta de 1001 reunião que eu participei, e inclusive de ter ido lá segunda-feira à noite, foi a maior das passeatas lá de São Paulo. O que está por trás, então, como elemento sócio-histórico? É que há uma crise urbana escalada nesse país.
Uma crise urbana que se manifesta no caos provocado pelo trânsito. Por quê? As empresas automobilísticas se expandiram de tal forma para ter lucro e abastecer as suas matrizes. Só no ano passado a Volkswagen enviou 500 milhões. A General Motors deu prejuízo em todo mundo, menos no Brasil, e mandou dinheiro para os Estados Unidos. Então, a população brasileira está sendo refém do automóvel, financiado pelo capital financeiro internacional. Quem financia os automóveis 6 anos é o capital internacional. Não havia poupança nacional para financiar esses automóveis. A Volkswagen trouxe capital europeu pelo banco Volkswagen. O Itaú, para financiar automóvel, vai lá nos Estados Unidos, pega dólar a 2% ao ano e reempresta a 48%, que é a taxa de juros para comprar automóvel, em 6 anos. Então foi uma forma do capital financeiro internacional se realizar no Brasil vendendo automóvel, que é deles. E as cidades se entupiram de automóvel. Fisicamente é impossível. Anote, um amigo meu que é físico da USP já fez o cálculo até. Lá em São Paulo, se os 6 milhões de veículos forem para as ruas, não cabem nas ruas. Fisicamente, pelo metro quadrado. Então eles têm que ficar na garagem e um dia por semana a prefeitura proíbe. Tu não pode sair. Se todo mundo resolver sair, eles não cabem na cidade. Entenderam a tragédia? Então isso é impossível. Segundo elemento, por conta desse individualismo exacerbado e de políticas públicas que é dos governos estaduais, e a maioria ainda são neoliberais, nas 3 principais capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, faz 10 anos que não tem investimento em transporte público. São Paulo é patético. Tu olha lá a estatística, nos últimos 12 anos. Os passageiros dobrou de 1 milhão e 600, quase triplicou, para 5 milhões e 400. E o número de ônibus, os mesmos 13 mil. Pô, esse povo está andando como sardinha. Ou seja, a população está levando 2 horas, 2 horas e meia para ir trabalhar. Não há ser humano que aguente isso. Está acumulando, está acumulando. Não? Terceiro elemento da crise urbana, a especulação imobiliária. O metro quadrado nas principais capitais brasileiras cresceu nos últimos 3 anos, depois da crise, 150%. O metro quadrado em todas as capitais. O capitalismo em crise e aqui a especulação. Por quê? Que está vindo capital espanhol, americano, alemão, comprando edifício, comprando metro quadrado. E isso expulsando a população para a periferia. Mesmo o programa Minha Casa Minha Vilma estimulou ainda mais a especulação imobiliária, porque levou as construtoras a ganhar dinheiro lá na periferia. Porque o programa diz o seguinte: 25 mil é para a obra da casa e 25 mil é para o terreno. Aonde que as empreiteiras vão tirar o lucro? No terreno. Se elas conseguirem baixar aquele custo de 25 para 5, os 20 fica para ela, porque ela retira da Caixa Econômica 50 mil. Entenderam? Então o que as construtoras estão fazendo? Estão construindo as casas para pobres lá no fim do mundo. E esqueceram de combinar com a prefeitura. E quem vai trazer os pobres do fim do mundo para o centro da cidade? Ninguém. E o ônibus está caindo. Então há uma crise das cidades brasileiras que ninguém aguenta mais. O capitalismo mundial transformou o homus urbanis brasileiro num bosta, que não tem mais tempo para nada. Virou um pária da humanidade de um lado para outro, feito joguete, para ele realizar seu lucro. Era óbvio que uma hora dessa isso ia estourar. Bom, estourou pela mobilização da juventude. Que juventude? Não é ainda a juventude trabalhadora da periferia, mas é uma juventude que estuda e está conectada pelas redes sociais e está fora da influência da Globo. Anote aí, tu que estava otimista.
Segunda de noite, eu caminhei 12 quilômetros sem direção, mas todo mundo estava indo para lá, eu fui junto. 12 quilômetros. A molecada, sem carro de som e sem faixa, indo para lá. Para onde nós vamos? Ninguém sabe. Bom, paramos na frente da Globo. Você sabe o que é 200 mil na frente do prédio da Globo de São Paulo dizer: Globo, vá tomar no cu. Globo, vá tomar no cu. Mas isso não saiu na Globo, né? Bom, isso não é manifestação de direita. Enfrentar a Globo é enfrentar o centro da ideologia capitalista brasileira. Bem, mas são de esquerda? Também não são de esquerda. O que eles são? São jovens desiludidos. E aí vem o significado político dessa revolta, que também está circulando várias análises. E hoje eu li uma interpretação do Carlos Nobre, que é um sociólogo do CEPAC. Ele diz: é uma rebelião contra o PMDBismo, que sequestrou inclusive o PT. O que é o PMDBismo, na opinião desse sociólogo? É essa política de conciliação que não muda nada. Os partidos escolhem os candidatos, tu até se entusiasma porque um é mais branco que o outro, mais preto que o outro, vota achando que é diferente, e depois que eles sobem lá, vira tudo igual. Isso é PMDB. Que o PT virou igual. Então, a molecada, o que está dizendo? Estamos de saco cheio. Nós não queremos mais isso. Então é uma revolta contra esse sistema político que de fato não é democrático, que foi sequestrado por uma institucionalidade dos partidos que é burra. E, portanto, no cenário, não adianta baixar só os 20%. O Haddad já disse que vai baixar, mas não resolve a crise urbana. Então, as mobilizações tendem a continuar e, no fundo, vão pautar a crise urbana, do ponto de vista econômico e social. Do ponto de vista político, essas mobilizações estão questionando o sistema partidário, mas não porque são contra partido. Eles nunca disseram que são contra o partido. Eles são contra esse sistema eleitoral. E, portanto, coloca na pauta do dia a reforma política. Que se não houver uma reforma política que recompõe a financiamento público das eleições, essa merda vai continuar e as mobilizações vão continuar. Por quê? Nós podemos reeleger a Dilma, até acho que devemos reeleger a Dilma, mas isso não muda o país. E se não mudar o país, as causas da rebelião continuarão latentes. Provavelmente, só chegarão as consequências de mudanças políticas quando entrar mais um componente, que é a classe trabalhadora da periferia, que ainda não entrou no jogo, mas vai entrar, quando ela perceber que está em jogo outras questões. Então, quem está na rua hoje é uma juventude despolitizada, porque nasceu de 90 para cá, não partidária, mas é uma juventude que quer mudanças. E isso é positivo. Porém, as mudanças desses jovens que estão aí ainda são limitadas. Elas só vão adquirir um caráter de classe quando e se os jovens da periferia da classe trabalhadora entrarem. Por isso que o futuro e as perspectivas são incertas, ninguém sabe. Porque é evidente, se continuar só esses jovens, mais branquelos, mais estudantes, ainda não vão pautar mudanças, porque eles não vão ter a força suficiente. Porém, eles podem ser o detonador para que a classe trabalhadora, através da juventude, também entre na briga. Então, usando também uma outra expressão de um outro amigo meu, nós não sabemos o que vai dar. Pode dar Espanha, ou seja, a juventude se desilusiona com a política e nas próximas eleições a direita ganha. Com Aécio ou com Eduardo. É possível. Porque foi assim que aconteceu na Espanha. Mas pode dar Argentina, que em 3 semanas derrubaram 3 presidentes. Não digo que chegamos a tal. Acho que vamos ficar como o Brasil, né? No meio de novo. Projeto 2. Né? Mas o cenário está aberto.
A direita, eu acho que está tentando disputar. Ela tentou disputar pelos meios de comunicação, porém teve um agravante, que essa molecada que está indo para as ruas não vê televisão. Então estão cagando e andando pelo comentário de Jabor. Jabor, tu é um bosta. Eram as placas que eles levavam. Entendeu? Ou seja, estão cagando e andando pela opinião do William Bonner. Ontem eu vi no Jornal Nacional, porque eu obrigação eu tenho que assistir, ele dizendo: eu estava pautado para acompanhar a Copa das Confederações, mas as mobilizações da juventude me fizeram trazer de Fortaleza e eu assumi o meu posto aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E eu na minha poltrona disse: grande merda. E daí que tu voltou de Fortaleza para o Jardim Botânico? E daí? Eu, que já tenho um pouquinho mais de experiência, imagina a juventude, meu filho queria jogar uma laranja, calma que a televisão é minha. Entendeu? Então a Globo não consegue disputar ideológico. Agora, ontem, a direita avançou um pouco mais no sinal. E ela está tentando fraudar as manifestações com a violência. Os grupos que tentaram entrar na prefeitura de São Paulo não foi por acaso. Por que eles não entraram no Palácio da Bandeirantes? Por que eles botaram fogo no carro da Record e não da Globo? Porque a Record, bem ou mal, os padres não são burros, né, os pastores. É preferível estar com o povo do que ir para o inferno sozinho, né? Quem que botou fogo no carro da Record? Quem que tentou entrar? Eu recebi uma mensagem do Rodrigo Viana, que é da Record, e é meu amigo, e é um homem de esquerda, e ele acompanhou lá, estava lá, como se fosse um manifestante, embora já seja um pouco de idade. E ele percebeu, havia um grupo organizado fascista, que provavelmente são pessoal do exército e da ultradireita, que no fundo estão putos da cara com a Comissão da Verdade, que no fundo estão putos da cara com a Dilma, e claramente diziam: fora os comunistas, fora as bandeiras vermelhas, fora Haddad, que é comunista. Ora, chamar o Haddad de comunista. Pelo amor de Deus. Então eu, quem que você? Tá louco? O Haddad é uma moça, como se dizia antigamente, lá em Lagoa Vermelha. De tão bom que é o homem. Lá no interior da Lagoa Vermelha, me criei, era assim, a pessoa quando era muito boa, disse: mas o fulano é uma moça. De tão dado que é. Bom, então os caras chamando de comunista o Haddad, tentaram entrar na prefeitura, fizeram escarcel. E aí o Rodrigo Viana fez um depoimento que eu acho que é revelador. Se tratava de grupos de direita, provavelmente ligados às Forças Armadas, já infiltrados nas manifestações. Mas, acredito eu, a população brasileira já tem uma aversão à violência. Então, esses atos de violência, à medida que vierem sendo publicitados como infiltração, eu acho que a população vai se dar conta e vai isolar a direita. Então, embora os meninos não tenham ideologia clara, e o futuro ainda está em disputa, mas eu estou otimista. Eu acho que nós vamos para frente. Né? E as infiltrações, como aqui em Porto Alegre provavelmente teve. Eu vou dar um depoimento para vocês, que é a minha obrigação. Nós fizemos uma marcha em 2005, uma marcha fantástica. Nós caminhamos de Goiânia a Brasília durante 17 dias, com 17 mil militantes. Não aconteceu nenhum incidente na rodovia, nós sempre preparando uma das marchas. Nenhum incidente. Nem um cachorro foi atropelado. Nem um gato nós comemos de algum vizinho. Nada. Exemplar. Foi tão exemplar, agora vamos exibir. Que terminada a marcha, eu fui convidado para dar uma palestra na Escola Superior de Guerra, lá na Escola Militar do Comando Geral do Exército, no Rio de Janeiro, e eu perguntei para o general que me ligou, mas eu disse: não, eu meio de esquerda, vocês querem me ouvir? E ele disse: sim, nós estamos interessados. Claro que não era pela nossa ideologia. Nós queremos saber como é que vocês conseguiram fazer uma marcha de 17 dias, dando comida para 17 mil pessoas, e chegaram pacificamente a Brasília. Porque ele me disse,
depois ao vivo. O Exército Brasileiro não tem capacidade logística de fazer isso. Perceberam? Bom, nós chegamos em Brasília com essa fama toda, uma comissão foi recebida pelo Lula, e os outros 17 mil ficamos na praça do coisa. De repente, meia dúzia de PUC quebram o alto da polícia. E atrás daqueles prédios saem helicópteros de tudo quanto é jeito, cavalaria que estava escondida, e vieram para nós cagar pau. Bom, por sorte, o que estávamos alguns companheiros com mais experiência no carro do som, que nem tínhamos ido para a audiência, e percebemos que era uma arapuca da polícia, e pedimos calma para a nossa turma, sente, não caia na provocação, e conseguimos acalmar. E daí fizemos o nosso ato e terminou. Mas a cena era de massacre. Alguns meses depois, o nosso deputado Luiz Eduardo Grinaldo foi informado por amigos do PT da Polícia Militar de Brasília, isso em pleno governo Lula. A Polícia Militar de Brasília fez aquela operação como trabalho prático dos cadetes da Academia Militar, sendo que alguns deles cortaram o cabelo e se fantasiaram de PUC, quebraram o próprio carro, e os outros prepararam. Então eles quiseram usar o sem terra como aula prática de dispersão de multidões. Olhe, então está na cara que vai haver infiltração da polícia, até para nos treinar. Não? Agora, há 2 meses, a menina da televisão me provocou. O MST não faz mais nada. Diz, não, você que não sabe. Mas nós fizemos. Há 1 mês atrás, no leilão do petróleo, nós ocupamos o Ministério de Minas e Energia, porque é uma afronta ao Lobão botar o leilão do petróleo, ocupamos com 1.200 companheiros do Ministério de Minas e Energia. Ficamos lá no prédio, o Lobão acuado, correndo por Rio de Janeiro, chauçado para os multinacionais. Não saiu nada na imprensa, vocês sabiam? Nada, absolutamente nada. E fizeram o leilão mesmo. Mas lá pela meia-noite, veio um coronel da PM, que sabe que nós somos sérios, e disse para nossas lideranças, olha, eu acho melhor vocês saírem, porque eu participei de uma reunião, vocês não contam que fui eu, em que a Polícia Militar de Brasília, junto com a Guarda Nacional, resolveram transformar o ato de vocês de ocupação como um treinamento pré-distúrbio da Copa do Mundo. Então se preparem, porque eles vão vir com o helicóptero, cão, tal, eles vão treinar em vocês se acontecer alguma coisa na Copa do Mundo. Nós como cobaia aqui para vocês. Isso aí, vamos dormir em casa. Mas olha, agora, mês passado, eles iam aprontar uma dessas nossas. A polícia treinando sobre o fogo nessas circunstâncias. Então, todas essas provocações, evidentemente, que vão acontecer nas próximas mobilizações. Mas isso não é a essência da luta política que está em curso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Ricardo Monteiro, não sou acadêmico, eu sou um artesão. Dos bons. Eu queria fazer primeiro um comentário e depois uma pergunta. Pelo que a maioria que conhece da história política do Brasil, e principalmente do Partido dos Trabalhadores, que durante o seu processo de criação e uma parte do seu percurso, reuniu praticamente uma grande maioria da esquerda brasileira dentro do Partido dos Trabalhadores. E com o passar dos anos, nós, incluo eu, não conseguimos nos entender enquanto esquerda e fomos nos dividindo. Um companheiro aqui de um dos movimentos levantou alguns partidos, vou colocar alguns que tem muito mais. PCO, PSTU, PSOL, deve ter outros partidos constituídos. E as alianças com os outros partidos de esquerda históricos, o PCB, o PCdoB,
Então nós tínhamos um bloco de esquerda nesse país. E nós, no seu processo histórico, não conseguimos nos unificar nem para eleger um presidente. Tanto é que hoje eu coloco que a pessoa Dilma Rousseff é uma pessoa de esquerda. O governo de Dilma Rousseff não é. Ele é de centro, mas é direita. Então, me parece que falta bandeiras de luta para unificar esse país, para unificar as pessoas de esquerda, para que a gente, enquanto militante das lutas, militante de um projeto para um mundo melhor, para que a gente, no Brasil, tenha um objetivo, tenha uma candidatura. Coloca hoje que a gente não tem candidatura, e provavelmente ninguém não vai ter, a gente vai se unificar, mas para nós nos unificarmos, nós precisamos ter um projeto único, que o PSTU, que o PSOL, que o MST, que todas as pessoas de bem desse país tenham claro, esse é o caminho. Independente que passe barreiras partidárias, mas ideologicamente nós tenhamos um projeto que, se for em cima de uma candidatura, mas que a esquerda brasileira, junto com todas essas forças políticas que hoje estão indo para a rua, tem uma unidade política. Se não for uma candidatura a presidente numa próxima eleição, mas que a gente consiga transparecer para a população brasileira que esse projeto está na rua e ele tem um projeto. Eu acho que é isso, para mim, que está faltando. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, já que ninguém faz, então quero fazer uma. Desde de hoje nós temos um poder no Brasil chamado Judiciário, que sem dúvida é o poder mais reacionário da República, né? Eu vejo aqui alguns colegas lá do direito, né? Na verdade são poucos, porque na hora que tu falou da classe média eles foram embora, eles não devem ter gostado muito. Mas eu queria que tu falasse um pouco dessa questão dessa suposta neutralidade que tentam nos passar na universidade. E obviamente que nós temos uma mínima consciência e sabemos que é uma mentira do lavado. Eu queria que tu explicasse um pouco que papel que joga hoje o judiciário na luta social brasileira. Beleza. Eu aqui sou o Ramon, sou professor aqui da História. Isso é uma questão que eu pensei bastante, mas vou arriscar. A gente tem além do diretor do INPE, outro caxiense que ocupa um posto importante na República Brasileira hoje é o ministro Pedro Vargas, que é ministro do Desenvolvimento Agrário. E eu queria saber como que se enxerga a atuação do Pedro no Ministério, né, nesses poucos meses que ele ocupa. E eu vou emendar outra pergunta, pode ser? Sobre a questão da democratização da mídia no Brasil, da comunicação no Brasil. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, como o senhor enxerga, quais seriam as tese, como que o MST enfrenta essa questão, que é uma das principais questões, né, da democracia brasileira. Obrigado. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta sobre aquela lista de e-mails que estava passando. Beleza, Fernando, valeu. Depois você entrega para os técnicos aí. Pode responder. Muito bem. As questões levantadas são muito importantes. Me alegro que vocês estão muito antenados com a luta de classes no Brasil. E, de novo, insisto, não interprete como uma resposta, mas como um comentário. E que esse comentário representa também um pouco os debates que nós temos feito nos movimentos sociais. Segunda-feira e terça nós passamos praticamente reunidos em São Paulo com os movimentos sociais de todo o Brasil, justamente em função dessa conjuntura. Então vou por partes aqui fazendo os comentários. Talvez começando pelo mais fácil. Há uma
disputa de projetos da agricultura brasileira e dos recursos naturais. De um lado, o projeto do capital, que é o agronegócio. E de outro lado, o projeto dos trabalhadores, que é a agricultura familiar, a democratização da terra, que é a reforma agrária. O projeto do capital para a agricultura é hegemônico no governo Dilma. Como que aparece essa hegemonia? Primeiro, pela força que o capital tem em tomar iniciativas práticas na produção, que vai além do governo. Por exemplo, sempre cito esse exemplo para ajudar a entender a correlação de forças. E não também cair no simplismo de botar toda a culpa no governo. Se você somar todo o orçamento do governo federal na área agrícola, mesmo pegando o Ministério da Agricultura, que é dos grandes, Embrapa, MDA e INCRA, dá 8 bilhões de reais. A empresa Bunge, sozinha, investe por ano no Brasil 5 bilhões de dólares. 10 bilhões de reais. Ou seja, a Bunge, que por sinal é dirigida pelo Pedro Parente, ex-ministro neoliberal do Fernando Henrique, tem mais poder econômico do que toda a esfera federal. E com agravante, o dinheiro da Bunge é para comprar terra, trator, usina, ou seja, são investimentos diretos na produção. Já o dinheiro do governo se espraia, né, como diz o Livio. Segundo exemplo, o agronegócio tem hegemonia no Congresso, com a bancada ruralista. E fica todo o tempo chantageando o governo. Ou você me favorece, eu voto contra, e vota contra. Então, as bancadas no Congresso não são dirigidas pelos partidos, são dirigidas pelas classes. E aquilo que interessa à classe dos capitalistas do campo, não passa uma. O último exemplo foi da semana passada. O governo criou a Agência Nacional de Assistência Técnica. Ora, quem que precisa de assistência técnica nesse país? O pequeno agricultor. Porque o fazendeiro, aliás, deveria ser proibido em um agrônomo do serviço público trabalhar para ele. O cara tem 5 mil hectares e ainda tem que ir com o cara da Emater, vai lá. Ele tem que mandar o filho dele, tem que contratar no mercado. Serviço público, aliás, como está na Constituição, é para quem tem, é para a agricultura familiar, até 3 módulos. Bom, o governo cria uma Agência Nacional de Assistência Técnica para tentar organizar o serviço público, até porque as Emater são tudo falidas. E aonde que vai ficar vinculada essa agência? No Ministério da Agricultura e não no MDA. Se eu sou eu, Pepe, peço demissão no ato. Está aqui, presidenta, vai cuidar com quem você é amigo. Entendeu? Então, acho que o pobre do Pepe está igual o sem terra, não manda nada. Sigo. Os temas mais gerais. Para ir tentando resumir. Evidentemente que o povo brasileiro, quando votou no Lula e votou na Dilma, como meu companheiro Ricardo explicou, foi um voto neoliberal, contra o neoliberalismo, contra os tucanos. Porque o projeto 1, se é para pegar o simplismo da América Latina, o projeto 1 é os tucanos. O povo percebeu que o neoliberalismo nos levaria a uma catástrofe, desemprego, etc. e tal. Votou no Lula e na Dilma. Porém, nem o Lula nem a Dilma representavam o projeto de 89, o projeto democrático e popular. Eles só ganharam as eleições porque uma parte da burguesia interna também saiu do projeto 1 e veio para o projeto 2 e financiou as campanhas. Vou dar um testemunho pessoal, de novo, não para me exibir, porque é minha obrigação. Eu fui na campanha do Lula em 94, que até ele nem queria ser candidato. E depois a de 98. A campanha de 94, nós terminamos a campanha devendo 8 milhões de reais. Arrecadamos... Não.
Nós gastamos 12, arrecadamos 8, ficamos devendo 4. Aí, como elegemos uma boa bancada de deputado federal, os deputados federais ainda pagavam os 20% e pagaram a dívida. A campanha de 2002 recolheu 120 milhões de reais. Não foi dinheiro dos petistas. Tanto é que, em vez de terminar a campanha com dívida, sobrou em caixa 20 milhões. Que depois foi o dinheiro usado para pagar as dívidas de campanha do PTB e do PL, que daí a imprensa chamou de mensalão. Aquele dinheiro não é público, aquele dinheiro é caixa 2 do PT, como está no processo. E foi dado para o PTB e para o PL para eles pagarem as dívidas da campanha deles. Porque a burguesia não pagou o PTB e o PL, pagou nós. Bem, então a burguesia sabe que o governo Lula e Dilma são governos de composição, que ela não tem hegemonia. Ela teria no governo Serra e Alckmin, mas não no governo. O governo Lula e Dilma são governos de composição, de alianças de classe, de conciliação de classe. Dentro do governo Lula e Dilma tem os banqueiros, Meirelles estava lá, como presidente do Banco de Boston, tem uma burguesia interna, como estava o da Sadia, tem uma classe média, tem a classe trabalhadora, tem os camponeses, e tem até os pobres que recebem a Bolsa Família, eles se identificam com o governo. Vá falar mal do governo para aqueles 40 milhões que recebem Bolsa Família. Eles se identificam com o governo, porque a sobrevivência deles depende do governo. Então, nota, é um governo de composição. A burguesia não tem hegemonia sobre esse governo. Então, aonde que a burguesia está se agarrando para fazer a luta de classe? Naqueles instrumentos políticos aonde ela tem hegemonia absoluta. Quais são eles? Congresso. No Congresso ela tem hegemonia. Até porque os deputados não representam mais o povo, representam os financiadores de campanha. Olha, na Constituinte de 88, o PT e a esquerda tinha 16 deputados. E nós fazíamos escarcel, porque os 16 deputados representavam o reacesso do movimento de massa na rua. Hoje nós temos 72 e não vale a metade dos 16. Por quê? Porque 72 foram financiados pela burguesia. Então, antes de ouvir o PT, eles ouvem quem financiou a campanha dentro do PT. Não estou falando da direita. Então, mesmo no PT, não tem unidade para votar nos projetos da classe. Não? Agora, o PT botou o vice na Câmara, o André Vargas, do PT do Paraná, que é financiado pelo agronegócio do Paraná. Foi eleito pela bancada por 31-30. Para ser ele o cara. O primeiro projeto de lei que ele apresentou como vice-presidente da Câmara e presidente do PT do Paraná, sabe qual foi? Mudar o nome da BR que liga Ponta Grossa a Curitiba para o nome de Cecílio Rego de Almeida, que foi o maior construtor latifundiário grileiro de terra do Brasil. Por que ele resolveu fazer esse agradinho à família Cecílio Rego de Almeida? É claro que essa construtora financia a campanha dele. Só um estúpido não percebe. Isso que o cara está morto. Até porque a Dilma, graças a Deus, fez um decreto-lei que proíbe agora obras públicas federais ter nome de vivos e ter nome de pessoas que apoiam a escravidão. Então, onde vocês acharem nome de órgão público federal com o nome de Duque de Caxias, pode ir lá e tirar o nome. Porque o Duque de Caxias foi escravocrata. E pelo decreto da Dilma não pode mais. Fecha parênteses. No Poder Judiciário, a burguesia tem completa hegemonia. Vou dar aqui um exemplo que é minha obrigação. Olha, o ex-presidente do STF, a Veja e a burguesia transformou ele como o rei da cocada preta. Os estudantes de direito sabem disso. Levam ele em tudo quanto é negócio. Lança livro em shopping. Minhas crônicas pessoais. Esse sujeito, lá na origem dele como advogadinho do Sindipetro de Aracaju, chegou a ser candidato a deputado estadual pelo PT. Depois, milagrosamente, fez uma campanha, fez uma carreira
Impressionante. Que em 15 anos o cara sai de advogado de sindicato para presidente do STF, sem nunca ter feito nenhum concurso. Nunca fez nenhum concurso. Então esse senhor vira a maior autoridade do Poder Judiciário a troco de quê? A troco desse puxa-saco da burguesia. Para ser desembargador desse país, a qualidade que se pede é, seja puxa-saco dos ricos. Aí tu sobe. Porque o cara nunca fez concurso, nem vestibular. Entenderam? Esse é o Poder Judiciário. Está aí o Joaquim Barbosa. Vou dizer bem, para ficar gravado. Joaquim Barbosa, segundo meu amigo Frei Beto, só foi escolhido porque o Lula disse para ele, ô Frei Beto, porque eu andei no meio popular, me acha um negão que era bom nós botar de ministro. O Joaquim Barbosa foi escolhido pelo Frei Beto porque era negro. Não por suas qualidades de conhecimento. E agora a burguesia elegeu ele, né? Como o maior entendido de leis do Brasil. Francamente, ele batia na mulher. Ele devia estar preso se fosse aplicar a lei da Maria da Penha. Tem registro na delegacia do Rio de Janeiro, que quando era promotor público, bateu na mulher. Já adulto, não era coisa de criança, nem de bêbado. E esse homem é presidente do Tribunal Federal. Imagine. Mas a ética do Supremo Tribunal Federal, sabe quanto vale? Uma passagem para a mulher. Eles usam dinheiro público para pagar passagem para a mulher e para Paris. E eles vêm cagar regra como a maior autoridade judicial. Francamente, já passaram do limite. Portanto, nós temos que lutar por uma reforma do Poder Judiciário como uma questão democrática. Não? Então, os 4 pontos que hoje unificam os movimentos sociais que o Ricardo estava querendo. Como luta imediata, luta política. Primeiro, reforma política. Sem reforma política, os partidos vão ser todos dominados pela burguesia, por causa do financiamento privado de campanha. Segundo, reforma do judiciário. É o único poder que não é republicano. É ainda monárquico. Ninguém sabe quem escolhe eles. Não, então tem que ter uma reforma do judiciário. Com mandato, como que é o Requião, projeto dele, com revogação, mas do jeito que está não pode ficar. Terceiro, reforma dos meios de comunicação. Eu li na Carta Capital, o ministro Paulo Bernardo retirou o projeto do governo de reforma dos meios de comunicação em troca do apoio do Globo à candidatura da Gleice ao Paraná. Está lá na Carta Capital. Ora, isso é papel de um governo democrático? Francamente. Então o próprio PT criou vergonha, pegou o projeto do Franklin e agora estão fazendo abaixo-assinado para transformar em projeto de lei popular. Mas é óbvio que nós temos que lutar pela democratização dos meios de comunicação. Que senão não vai ter democracia no Brasil. E é o terceiro ponto. Quarto ponto que unifica os movimentos. É contra os leilões do petróleo e o sistema de concessões que eles estão aplicando para privatizar disfarçadamente aeroporto, porto, ferrovia e escambau. Esses 4 pontos unificam a esquerda no Brasil. E é isso que os movimentos sociais têm que botar energia para fazer a luta política contra a burguesia. Porque aí, nesses 4 pontos que a burguesia está se agarrando. É a privatização para ganhar mais dinheiro nos recursos naturais, como é minério e o petróleo. É o judiciário, onde eles têm o controle absoluto. Aí transformaram o Zé Dirceu em bandido. No imaginário de quem assiste a Globo, o Zé Dirceu é um bandido. E o PT quer. Zé Dirceu é um líder popular, foi secretário-geral do partido durante 15 anos. E querem botar na cadeia, francamente. Eu vou ser o primeiro que vou lá acampar na frente da cadeia. Em solidariedade a ele, esse homem é um lutador. Ele pode ter suas ideias políticas aqui, como cada um de nós tem ideias diferentes. Mas nós não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal manipule de uma maneira e bote na cadeia pessoas de bem que não roubaram um centavo. Ah, foi dinheiro do Caixa 2, foi dinheiro do Caixa 2. E cadê o Caixa 2 do PSDB? E cadê o Caixa 2 do PP?
E cadê o caixa 2 da Ieda Vargas? Cruzes? Não? Já estava ofendendo a missa. Entenderam? Então, abre a coisa. Pode ou não pode fazer caixa 2? Não pode. Então, pode ir na cadeia todo mundo. Não? Então, o que nós temos que falar é de uma reforma política que impeça o financiamento das campanhas. E nisso nós temos que se agarrar. Por último, as manifestações dos jovens, que o Ricardo um pouco falou também, dessa descrença partidária, eu acho que não é tanto um ataque a partidos em si. Eu acho que há uma decepção dessa juventude, porque nunca tiveram militância política. E porque os partidos, do jeito que estão funcionando, não aceitam os jovens. Eu fui ano passado até para fazer um balanço sobre a reforma agrária. Na reunião do diretório do PT, eu disse para eles, eu estou envergonhado, porque isso aqui parece uma assembleia de cotonete. Era aquelas cabeças brancas, tudo. E disse isso como autocrítica, né? Porque também já passei da conta. Mas, francamente, um partido de um país jovem tem que ter jovem. Tem que ter gente aguerrida. Aliás, quando nós fundamos o PT e começamos esse processo de mudança, olhem as fotos. Todo mundo era uma piazada. O Lívio Dutra, um guri, o Lula usava quichute. Quando eu conheci o Lula, ele usava quichute. Ainda nem tinha usado sapato. Não? O Lívio Dutra ia de Alparagata nas reuniões. Nós ficamos até meio envergonhados, mas o nosso líder de Alparagata eu usava quando ia no primário. Então, eram pessoas simples e jovens. Agora, aquela assembleia de cotonete, que se preocupa com a aposentadoria, eu não sei o quê. Então, os partidos estão sendo colocados em xeque no seu modus operandi. E isso acho que é positivo. E olha como não é ideológico. Segunda-feira, eu vi, ninguém me contou, o Ivan Valente é um dos deputados mais aguerridos que nasceu em São Paulo. A base do MST lá em São Paulo vota para deputado federal no Paulo Teixeira e no Ivan Valente. Um do PT e um do PSOL. Os dois são combativos da esquerda. O Ivan Valente foi vaiado, teve que se esconder no bloco da Força Sindical, porque daí é tudo massa bruta, né? A Força Sindical foi preparada, né? O Ivan Valente foi escrochado pela juventude. Entendeu? Um cara combativo. Não? Então, não é a sigla, não é a pessoa. Eu acho que está incerto aí o método, a crítica ao método. E que nisso eu concordo. Eu acho que os partidos têm que oxigenar e mudar o método de fazer política. Senão eles vão se afastar. E no método, qual é a mudança, Ricardo, que tem que fazer? O partido tem que ser o organizador das lutas sociais. Senão não haverá mudança. Se o partido ficar preso a disputas eleitorais, vai dar no que deu a Marina. Tá bom, saiu do PT, obrigada. Eu sou virgem. Muito bem. Tu não tem pecados. Tá bom, forma o teu partido. Para disputar a eleição, o que deu? Está aí, financiada pelo Itaú, financiada pela Natura. O que é diferente? O que é diferente? Nada. Aí é lá contra o aborto, tem umas moralistas, foi lá puxar o saco do Gilmar Mendes. Eu tenho dó. Marina, eu gostava dela, foi uma das melhores ministras do Lula, mas cair nesse rebaixamento programático, francamente, por quê? Porque o método é o mesmo. Não? Então é como dizia o meu saudoso amigo Adão Preto, não adianta lavar porco com shampoo. 3 minutos depois, é tudo igual. Entendeu? Então, o problema do partido é do método. E se eles ficarem só iludidos com disputa de cargo e de quem vai disputar a eleição, dá tudo na mesma. Então, o que eu defendo que se debata é que os partidos têm que voltar a ser organizadores das lutas sociais, de ser espaço de reflexão para construir um projeto político. Não? E, infelizmente, acho que ainda vai demorar algum tempo. Provavelmente, Ricardo, nós vamos ter que fazer campanha para Dilma, eleger a Dilma,
mas não ainda como um projeto alternativo, porque ela não representa, tem razão, ela não representa o projeto. Porém, os problemas socioeconômicos do Brasil estão se agravando de tal maneira que vai exigir no próximo período do governo Dilma, um processo mais intenso que virá das ruas para nós discutir um novo projeto para o Brasil. Isso eu acho que vai acontecer e certamente para vocês que ficaram até as 10h30 aqui, participarão desse debate de qual é o projeto que o Brasil precisa. Porque é esse o grande desafio estratégico que a esquerda e o povo brasileiro têm pela frente. É discutir um projeto de país para enfrentar o capitalismo mundial. Muito obrigado pela atenção.